Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas, escalvadenses. Hoje venho aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas propostas, né, como candidato a vereador. Só um minutinho. Então, hoje venho aqui tratar um pouquinho com vocês a respeito sobre minhas propostas como candidato a vereador. E uma das bandeiras, né, uma das principais bandeiras que a gente vai levar para essa nossa campanha, e quando a gente assumir o legislativo, né, a nossa cadeira no legislativo, vai ser a questão do saneamento sustentável. Então, a gente quer criar uma política pública para o saneamento sustentável. Por quê, né? Qual que é o objetivo de se fazer a parte do saneamento sustentável? A gente sabe que saneamento ele é subdividido, né, em algumas categorias. Então, a gente tem a parte, né, da disponibilização de água tratada para a população, né? Ou seja, então a gente tem que ter água tratada. Então todo cidadão ele tem o direito a ter água tratada, em sua residência. E hoje nós sabemos, né, que a distribuição de água ela acontece e que, né, dentro da conta de nossa de água a gente paga pelo tratamento. Outra situação de saneamento é a respeito da coleta de resíduos do lixo, né, dos resíduos sólidos, que são gerados pela população, e uma outra parte que é a coleta e o tratamento de esgoto. Então, qual que seria a ideia, né? Então, hoje esses serviços eles são disponibilizados pelo município, porém a gente tem a oportunidade de estar melhorando essa situação, esses trabalhos que são realizados, e além disso, obter vantagens, né, desonerando um pouquinho o pagamento com o tratamento de determinados tipos de resíduos e também com relação à melhoria dos serviços que hoje são prestados. Então, dentro dessa perspectiva, o que eu penso como candidato, né? A minha ideia é justamente fazer com que a parte dos resíduos sólidos seja feita a implantação da coleta seletiva municipal. Por quê, pessoal? Porque se a gente imaginar, hoje com o advento, né, da legislação, então nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, ela foi criada em 2010 pelo governo federal. A política ela fala que os municípios eles precisam fazer o gerenciamento correto de seus resíduos, onde possível fazer o incentivo da utilização dos 3 R's, que seria reaproveitar, reduzir e reciclar. Né? Na verdade, a ordem é reduzir, reaproveitar e reciclar. Então, dentro disso, se a gente olhar tudo que a gente joga fora, se nós fizermos uma separação, que tecnicamente, a gente chama de composição gravimétrica, se a gente fizer uma separação, 85% do que nós jogamos fora é passivo ou de reaproveitamento ou de reciclagem. Então, dentro da perspectiva de 3 R's, redução, como que tem que ser feito? Isso é educação, isso parte, né, do princípio da gente educar a população para a realização da redução da geração de resíduos. Então, isso tem que ser feito dentro das escolas, né, dentro do ensino básico, do ensino fundamental e médio. Então, criando essa cultura, né, ensinando as pessoas a melhor forma de não se gerar, né, antes, é a mesma coisa da gente falar, antes ter que limpar, a gente não sujar. E assim são com os resíduos. Antes da gente gerar, verificar se realmente é necessário aquele determinado produto, aquele determinado artigo, para que a gente não vá, e qual que é depois, uma vez que eu utilizo esse material, qual que vai ser a destinação final. Então, a primeira parte da redução trabalharia a parte da educação. Então, isso não tem como fugir sobre isso, então isso tem que ter as cartilhas,
tem que se utilizar as mídias sociais, tem que se utilizar a imprensa escrita, a imprensa falada, rádio, os meios de comunicação possíveis, colocar cartazes, né, alertando a população sobre os riscos, né, e os problemas que são gerados por conta da geração dos resíduos. Então, essa é a primeira parte. Bom, reaproveitar. Assim como eu falei, 85% dos resíduos que são gerados, eles são passíveis de reaproveitamento, né? Então, como que nós podemos reaproveitar? Então, tem uma parcela que pode ser utilizada para se fazer outros materiais, como, por exemplo, madeira, né? Madeira, a gente sabe que a madeira que é gerada, então, hoje a gente vê uma grande quantidade de madeira sendo gerada, principalmente quando a gente descarta sofá, armários, mesas, podas de árvores, quando precisa fazer o corte de galhos, né? Então, geralmente, os resíduos de madeiras, eles são gerados. Então, eles são passíveis de reaproveitamento? Sim. Né? Uma vez que são coletados, né? Uma vez que são gerados, isso pode ser utilizado, a gente pode fazer com que a madeira, ela é um combustível natural, né? Então, ela é um biocombustível. Então, ela pode ser utilizada tanto para se fazer serragem, né? Então, você pode transformar isso em cavaco, pode transformar em serragem. A serragem você pode utilizar em hortas, você pode utilizar para, para utilização em granjas, né? Em outros locais para descanso de animais. Você pode utilizar a serragem em queima, em fornos, para geração de combustível, entre outros fins. A gente tem uma infinidade de utilização da madeira. Outra parte que a gente sabe que é reaproveitável é a parte dos plásticos, né? Principalmente os plásticos rígidos. Então, pode ser transformado, os plásticos rígidos, eles podem ser triturados, a gente consegue formar, né, através de extrusão, pequenos grânulos, e isso pode ser utilizado para a confecção de outros materiais. A gente tem a parte do vidro, que é 100% reaproveitável. Então, a gente tem papelão, que também pode ser transformado em outros materiais. Então, 85% do que a gente joga fora hoje, a gente é passível de reaproveitamento. Então, dentro desse pensamento, qual que é a ideia? Então, fazer a implantação da coleta seletiva. Uma vez feita a implantação da coleta seletiva, qual seria o destino desses materiais? O que a gente faria com ele, então, na verdade? Uma vez coletado, então a ideia é, que aí vem de conta com a nossa proposta de política pública de saneamento sustentável, é a implantação de uma usina de reciclagem. Aí a gente começa a trabalhar o tripé da sustentabilidade. O tripé da sustentabilidade é você utilizar os recursos de forma tal que as futuras gerações consigam também fazer uso desses mesmos recursos sem ter nenhum tipo de prejuízo. Então, como que se faria isso? Então, dentro dessa usina de reciclagem, a gente vai trabalhar o tripé da sustentabilidade, que é a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Parte econômica, parte socioeconômica, vamos falar assim, a parte social e econômica, a gente vai estar gerando emprego e renda para uma determinada classe, né, social, para uma determinada parcela da população, que vai fazer o uso, né, vai fazer a triagem, vai fazer a separação dos materiais, e com isso vai poder fazer a venda desses mesmos materiais e com isso gerar o seu sustento, né? Vai tirar o seu sustento, vai conseguir tirar o seu salário através das vendas dos materiais. E aquilo que estava sendo destinado para o meio ambiente vai voltar em forma de emprego e renda para a população. Então, essa é uma ideia. A segunda, em relação aos itens de reciclagem, então tem os materiais que são vendidos e tem aquela parcela de materiais que não são, que a gente não consegue fazer o reaproveitamento, que seria a parte restos de comida, folhas, alguns materiais que a gente não consegue fazer reaproveitamento, casca de ovo, parte de frutas.
Então, tem algumas coisas que a gente não consegue. Então, dentro dessa usina de reciclagem, a gente iria montar as composteiras, né? Então, aí a gente ia fazer o processo de compostagem. Com o processo de compostagem, a gente criaria os adubos, né, com esse material. Esses adubos, o que nós poderíamos fazer? A gente pode destinar isso para a horta municipal. E a horta municipal, né, uma vez, ou para a horta municipal, ou para os assentamentos que hoje fazem a sua produção, né, de hortaliças, né, de vários, de vegetais, enfim, a gente poderia fazer essa doação e nisso fecharia o ciclo, né? Faria um ciclo de cadeia fechada. Então, todo mundo sairia beneficiado. Então, essa é uma parte, né, que a gente vai trabalhar dentro dessa política de saneamento sustentável. Outra situação que a gente, então, aí, dentro da política de sustentabilidade, né, dentro da política de saneamento sustentável, é a criação dos ecopontos. Então, os ecopontos hoje são necessários, é imprescindível que a gente tenha os ecopontos do município. Por quê, pessoal? Porque hoje, se você ir pelos arredores da cidade, eu que faço minhas caminhadas, eu que faço as minhas corridas, verifico muita questão de resíduos jogados à beira, né, nas margens das estradas. Então, isso facilitaria até a parte da coleta municipal. A gente faria os ecopontos, né, definiria os pontos estratégicos dentro do município, criaria esses ecopontos e deixaria a parte dos trabalhos de separação, organização, limpeza, com os próprios, com o pessoal da, da, da cooperativa, né? Então, criando essa cooperativa do pessoal que vai trabalhar com os materiais recicláveis, a gente utilizaria os ecopontos para uma primeira triagem, vamos falar assim. Então, por lá poderia ser destinados a parte de madeira, resíduos de construção civil, poderia ter um local específico para os resíduos perigosos, como bateria, lâmpada, óleo de cozinha, enfim, alguns materiais que são considerados perigosos. E aí, desses ecopontos, né, se faria o transbordo, né, o envio dos materiais para a usina de reciclagem. Da usina de reciclagem, a única coisa que sairia, que aí vem de encontro com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os rejeitos, que esse aí não tem como, né, não tem como a gente, não é passivo de reutilização, a gente não consegue fazer reciclagem, então esse daí que é a parcela mínima de tudo que é gerado pela população, que a gente destinaria para os aterros sanitários. Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. Implantação da coleta seletiva, né? Implantação e instalação de uma usina de reciclagem e implantação dos ecopontos, a gente já trabalharia a parte dos resíduos sólidos e aí, vamos imaginar, que é aquilo que eu falei, 85% é passivo de reutilização e reciclagem. Se 85%, então, a cada R$ 100 que a gente estava destinando para os aterros, 85 reais ficaria retidos aqui no município. A gente está falando de uma geração de mais ou menos, pelo que eu peguei pelos documentos oficiais aí, né, de licenças da área de transbordo de resíduos, a gente está falando em torno de 60 toneladas por mês, né? Então, se a gente está falando de 60 toneladas por mês, se a gente gasta aí, vamos chutar uma conta aí básica, se a gente paga R$ 200, né, de frete, não sei quanto que dá, mais ou menos, estou chutando, tá, gente? R$ 200. Se a gente está falando em 60 toneladas por mês, seria aí em torno de 60 toneladas a R$ 200. A gente está falando de R$ 12.000, né? A gente está gastando R$ 12.000 por mês para fazer a destinação dos nossos resíduos. Se a gente colocar, né, se a gente fizer uma conta aqui de 85% ficaria aqui no município,
Isso daí é uma média de... Então, R$ 10.200 ficaria aqui dentro do município, né? Então, se a gente pegar, falar, o que a gente gastaria para mandar os resíduos para fora ficaria da ordem de 1.800, ou seja, vamos ver, olha a economia, são R$ 10.200 por mês de economia, né? Então, ao invés da gente gastar R$ 12.000 por mês com a destinação de resíduos para o aterro, a gente gastaria 1.800. Então, olha só a economia. Então, se você fizer 10.200, fizer vezes 12, que é um ano, a gente economizaria por ano R$ 122.400. Então, é viável de reciclagem, ele se paga num período curto de tempo, né? Num período aí médio, curto e médio prazo, e é completamente viável. Então, essa é uma das propostas que a gente leva. Então, para a parte de resíduos sólidos, ok, certo? Para a parte de, vamos imaginar agora a parte que também faz parte do saneamento, a questão do esgoto, né? Então, a gente é obrigação do município, né, fazer o afastamento, a coleta do esgoto e o posterior tratamento. Por quê? É necessário justamente por conta de toda uma simbologia e também para se atrair investimentos para o município. Então, hoje, se o município quiser tirar o selo verde e azul, né, ele precisa ter o seu sistema de esgoto implantado e funcionando, né? Para que se venham novas empresas, que a gente tenha um distrito industrial legal para trazer empresas para geração de emprego e renda, precisa ter um sistema de tratamento de esgoto adequado. Se nós quisermos, né, trabalhar com a questão do turismo para tirar o MIT, né, que é o município de interesse turístico, nós precisamos ter uma estação de tratamento de esgoto funcionando. Bom, então, voltando à questão do tratamento de esgoto. Então, é necessário fazer que o tratamento de esgoto ele seja principalmente eficaz. Então, hoje nós temos uma situação seguinte hoje no município. Bom, foi instalado, né, a ETE, foi instalada a estação de tratamento de esgoto aqui na cidade. Em agosto foi feita a inauguração, né? Em agosto, não, desculpa, é isso, foi em agosto foi feita a inauguração e foi dado pelo órgão ambiental uma licença para poder operar. Essa licença, ela se chama licença a título precário. O que é isso? Essa licença a título precário é uma licença provisória que o órgão ambiental ele dá para o município, justamente para verificar se o que foi, né, se o projeto que foi implantado, ele realmente funciona, né, porque tem toda são fases do tratamento, né, a gente tem um sistema de lagoas de estabilização, todo o tratamento ele é biológico, ou seja, ocorre por bactérias, essas bactérias, então você tem lagoas que tem bactérias que vão estar agindo, que é aquelas chamadas anaeróbias, que não tem necessidade de presença de oxigênio para se desenvolver, para poder fazer a degradação da matéria orgânica. E aí a gente tem as lagoas facultativas, ou seja, com bactérias que agem tanto na presença ou na ausência de oxigênio. Então, o órgão ambiental ele deu essa licença a título precário por 6 meses para verificar se o sistema ele é eficaz ou não. Hoje a gente sabe que ainda está em processo de adequação à estação de tratamento de esgoto, né? Então eles estão fazendo os últimos reparos, mas já está indo para 2 meses. Então a gente não, como se ela não está rodando, não tem como fazer a avaliação de eficácia desse sistema. E essa licença, como eu falei, que é válida por 6 meses, ela vence em fevereiro. Então, quer dizer, a gente já perdeu 2 meses, a gente tem 4 meses aí para demonstrar a eficácia do sistema de tratamento.
Então, dentro disso, né, então a gente tem uma série de problemas, até porque a gente assumiu um compromisso com o órgão ambiental. Se a gente não cumprir, a licença definitiva ela não vai sair. Se ela não sair, não adianta eu ter uma estação de tratamento de esgoto instalada, só que ela não vai poder operar, né? Porque não vai ter a licença para permissão de operação. O que isso implica, pessoal? Se a gente começar a mandar esgoto para lá e o órgão ambiental verificar que isso está acontecendo sem o consentimento dele, isso pode gerar sanções, né? Então, o município ele fica passivo de multas, e são multas altas e pesadas, e pode acontecer do fechamento da estação de tratamento até que se regularize, ou seja, aí a gente pode perder mais um tempo em relação à estação de tratamento. Então, dentro dessa minha proposta de saneamento, da política de saneamento sustentável, nós precisamos ter pessoas que entendam realmente de tanto da parte de tratamento, né, porque a gente vai ter que ter o monitoramento, tem que fazer a verificação de avaliação, né, das cargas, se o sistema de tratamento ele está realmente adequado e conforme o projeto ele foi aprovado, se está acontecendo conforme aquilo que foi planejado, e isso tem que ser pessoas técnicas. Se não for, pode dar problema lá na frente. Então a proposta é que tenha pessoas técnicas dentro, né, se for secretário, se é o SEMAR, se é obras, eu não sei quem que vai. Então, precisa ter pessoas técnicas, elaborar os cronogramas de planejamento do que se vai ser avaliado, como vai ser avaliado, fazer auditorias periódicas, né, para fazer avaliação do sistema de tratamento de esgoto da cidade, para que não se corra risco do órgão ambiental vir aqui multar ou interditar a nossa estação de tratamento de esgoto. Lembrando, essa estação de tratamento de esgoto, ela já é um projeto muito antigo. Então, desde 2008 se fala em estação de tratamento de esgoto, né? E de lá para cá, só agora em 2020 ela foi inaugurada. E acontece que dentro do projeto, o projeto da estação de tratamento de esgoto, ele tem um horizonte, geralmente eles fazem por um horizonte de 20 anos, ou seja, aquele projeto inicial, ele, quando você faz os cálculos, é para durar 20 anos. Depois você tem que refazer os cálculos, verificar se precisa fazer adequações, ampliações, novos sistemas de bombeamento, troca de grades. E nesse caso aqui, a nossa estação de tratamento de esgoto, ela é válida, o projeto, ele tem um horizonte até 2025. Ou seja, ela vai, se ela começar agora, ou, né, não sei quanto tempo ela vai demorar, mas vamos colocar, a gente vai ter 2021 a 2025, né, ou seja, 5 anos apenas de tratamento. E aí a gente já vai ter que fazer novas adequações em função da revisão do projeto. Então, aquilo que era para 20 anos se transformou em 5. Então, a gente não sabe hoje se a capacidade real dela, porque eu não sei se foi feito um estudo, né, de ver a reavaliação do projeto, uma vez para colocá-la em funcionamento. Teve todo um problema jurídico, isso não foi não teve culpa da prefeitura, não teve, né, foi coisas entre os órgãos aí que demorou para liberar, fazer a liberação, mas, de qualquer forma, ela precisa estar em funcionamento e precisa funcionar de forma adequada. Então, nós não sabemos hoje a real capacidade, hoje, então, nós temos que ter pessoas técnicas para fazer essa avaliação. E para cumprimento das exigências técnicas que o órgão ambiental nos impõe. E eu digo isso até porque, voltando lá na parte dos resíduos sólidos, a prefeitura ela tem hoje uma licença de operação para a área de transbordo, que é a área lá onde que fica, que eu estava falando dos resíduos sólidos. E dentro da licença de operação tem 15 exigências técnicas. E pelo que eu pude constatar, muitas delas com prazos que eram para serem cumpridos e não foram. Essa licença ela é válida até 2022. E lá pedia, por exemplo, a implantação da coleta seletiva em 90 dias, quando a licença ela foi liberada. Essa licença ela foi liberada em 2017, né?
e 90 dias. Então, hoje a gente sabe que a coleta seletiva não existe no município. Então, tem algumas situações que precisa de alguém com olhar técnico para poder resolver, até para poder auxiliar quem estiver lá no executivo, né, o prefeito e toda a equipe de trabalho, para que não corra o risco de perder prazo legal e ficar passível de multa. Por quê? Esse dinheiro, toda vez que multa a prefeitura, né, multa o município, quem paga a conta, na verdade, não é a prefeitura. Quem paga a conta somos nós, sou eu, é você, né? Somos todos nós que pagamos essa conta. Então, nós temos que ter alguém que olhe para esses documentos e verifique quais são as exigências e de que forma que nós iremos atendê-lo. Então, tudo parte de planejamento. Então, nós temos que fazer esse planejamento. Tudo parte do planejamento. Então, nós precisamos planejar, nós precisamos ter alguém com olhar que entenda realmente da situação e que proponha soluções viáveis, né, para, para a gente não correr esse risco aí de estar, né, sempre sofrendo sanções perante aos órgãos regulamentadores. Ainda, né, tanto é que a última, nós sofremos uma infração, né, perante o órgão ambiental, em, agora em 2019, né? Em fevereiro de 2019 foi a última infração. Depois teve as licenças com as exigências técnicas que nós já não cumprimos. Então nós não estamos cumprindo. Então, a qualquer momento pode bater um fiscalizador aí, um órgão fiscalizador e remeter ao município a novas sanções. Então isso, pessoal, isso parte. Então toda a parte do saneamento sustentável ele vem desse princípio. Então, nós temos que fazer com que consigamos diminuir a situação de geração dos resíduos, reaproveitar onde possível, reciclar ao máximo e mandar para aterro somente o que é rejeito. Então, ou seja, a gente já viu que a gente tem uma economia aí de mais de 120 mil reais por ano em relação à parte dos resíduos, com criação da coleta seletiva, da usina de reciclagem e da, da criação dos ecopontos. Nós temos a estação de tratamento de esgoto, que é um ponto muito sensível e que pode gerar, se não for bem monitorado, se não for bem conduzido, pode ocasionar multas e multas altas para o município. Então, nós temos que olhar, ficar muito atento com isso, fazer a reavaliação do projeto e fazer as adequações necessárias, para que a gente não corra o risco de ter problemas no futuro. E na parte de água, nós precisamos saber, né, porque nós pagamos hoje pelo tratamento. Então, nós temos que conhecer toda a rede, né, municipal, então fazer o mapeamento da rede, né, se já houver, então isso está disponível, e a gente tem que verificar os pontos onde nós estamos perdendo, porque nem toda a água que é tratada, ela chega na nossa torneira. Tem as perdas de carga, porque isso é normal, porque a água é líquido, evapora, então isso é normal, mas tem as partes que a gente precisa fazer um mapeamento para saber se todos os pontos eles estão sendo monitorados e criar o plano de manutenção preventiva das redes de água do município, né? Não só da rede, como também dos equipamentos, enfim, nós temos que ter um plano de manutenção preventiva. Com isso, a gente vai minimizar a situação de perda, então aí você minimiza a necessidade de utilização de mais produtos para fazer o tratamento da água, e aí você consegue até diminuir a questão da conta que chega nas residências. Então, pessoal, era basicamente isso que eu tinha, né, para propor. Então, meu nome é Félix Favaretto, sou candidato a vereador pelo MDB, estou junto com o Luizinho Panoni e com o Paulinho Gabriele, e vamos juntos fazer com que Descalvado se desenvolva, volte a crescer e crie condições adequadas para os nossos cidadãos, né? Tô nas redes sociais, qualquer coisa, dá uma procuradinha lá, vereador Félix Favaretto, lá no Facebook, tô no Instagram também, Favaretto Félix, então procurem lá que a gente consegue trocar ideia, tá bom? Lá tem os meus telefones, tem o meu WhatsApp, qualquer coisa é só entrar em contato, com dúvidas, sugestões, enfim, críticas, da melhor forma possível a gente vai conversando e se comunicando, tá bom? Espero contar com vocês.
um forte abraço e até uma próxima.